Investigação e inovação em Futuris. Dezembro de 2006, num voo de treino, o avião entra em colapso sobre a região de Moscovo. O formando cometeu um erro. Isso fez com que o avião parasse bruscamente. O avião começou a cair a pique. Foi uma situação muito difícil, completamente inesperada. Mas com a nossa experiência conseguimos recuperar o controlo do aparelho. Com mais de 20 mil horas de treino de voo em mais de 60 aeronaves diferentes, o comandante russo Vladimir Biryukov é um dos pilotos com mais experiência em simulação no mundo. Naquele dia, a sua habilidade contribuiu para evitar uma catástrofe, mas nem todos os pilotos estão preparados para enfrentar o inesperado, por isso os investigadores voam para ajudá-los. Ainda é cedo, mas este Instituto de Investigação holandês vive uma atividade frenética. Os cientistas testam aqui as mais recentes tecnologias de simulação de voo, um programa preparado para treinar a resposta a acontecimentos inesperados, condições de navegação perigosas que podem ter consequências dramáticas. Os aviões são bastante seguros, é preciso dizê-lo antes de tudo. Mas até agora os poucos acidentes que aconteceram envolvem normalmente a perda de controlo da aeronave. Ou seja, o piloto não é capaz de controlar um acontecimento inesperado. Os incidentes invulgares têm uma série de causas que podem ser superadas. Mas mesmo o simulador de voo mais sofisticado não consegue simular com precisão as difíceis condições que se vivem no interior de um avião frente a eventos inesperados e de extrema dificuldade. Nos simuladores existentes, a tarefa primordial é ensinar os pilotos a prevenir os incidentes. Mas se por alguma razão o avião vive uma dessas situações, os pilotos devem saber como superá-la de forma correta e segura. Os simuladores existentes não podem proporcionar esse treino porque têm uma mobilidade limitada. 3 anos de complexos cálculos matemáticos permitiram aos investigadores simular situações realistas e precisas, especialmente em situações de queda livre. Entrar em queda livre é um fenómeno complexo que implica múltiplos fatores desconhecidos, mas compreendemos as questões da física envolvidas, que abrangem certos ângulos de ataque. A corrente de ar é interrompida, a velocidade do avião começa a diminuir. Baseando-nos neste conhecimento, desenvolvemos modelos matemáticos que permitem recriar os efeitos de forma mais ou menos precisa. Atualmente, os investigadores estão a experimentar estes modelos, aumentando progressivamente a gravidade da incidência. Aos poucos, as variantes pioram, os ângulos tornam-se mais abruptos, a velocidade aumenta, a turbulência intensifica-se, a perda de controlo está perto. Assim, aumentam as capacidades necessárias para estabilizar o simulador. Os cenários de crise dependem muito do tipo de aeronave. Por exemplo, quando o avião perde abruptamente a altura e as asas permanecem perfeitamente simétricas, a única coisa que acontece é que o avião cai a pique em direção à terra. O avião perde a altura, o piloto corrige, diminuindo o ângulo de ataque. Mas este tipo de quedas pode também acontecer quando a configuração é assimétrica. Por exemplo, uma asa pode começar a perder a altura primeiro. Se isso acontecer, o avião balança, o nariz cai a pique e o piloto deve estabilizá-lo. Mas todo este tipo de situações requer a utilização de uma força G enquanto se estabiliza. Uma última ronda de testes com força 2,5 G surpreendentemente forte está prevista para a sessão da tarde.
Numas instalações aeronáuticas especiais fez-se uma investigação complementar e crucial prévia para o teste em Moscovo. Os logaritmos utilizados para reproduzir as incidências foram extraídos de milhares de experiências feitas em túneis de vento, simuladores e outros laboratórios de investigação especializados em forças aerodinâmicas, durabilidade ou aeroelasticidade dos aviões em condições extremas. Vladimir Biryukov passou milhares de horas nesses simuladores. Os seus testes ajudaram a desenvolver modelos matemáticos para circunstâncias de voo críticas. Estes cenários devem oferecer informação fidedigna. Por exemplo, precisamos ter em conta a influência das forças G na percepção de um piloto ou de como um piloto experimenta os ângulos da velocidade ou a força linear G. Para que possamos extrair as conclusões adequadas, precisamos que as simulações reproduzam as situações reais de forma precisa e sem tergiversações. De regresso à Holanda, o simulador consegue finalmente reproduzir condições extremas. Os testes trazem importantes descobertas. Descobrimos, por exemplo, que um piloto com pouca ou nenhuma prática ao experienciar as forças G num avião real será subjugado por elas na primeira vez que as sentir. Por isso, se um piloto tiver a tarefa de impelir uma força 2G, provavelmente será muito conservador e só impelirá 1G,5, o que se poderá mostrar insuficiente para a recuperação numa situação de perigo. Depois de horas exaustivas de simulação aérea, Vladimir mostra-se satisfeito com os resultados preliminares. Ainda existem alguns problemas relacionados com aquilo a que chamamos de efeito Coriolis, o efeito que a aceleração provoca no cérebro dos pilotos. Não é ainda suficientemente realista. Esse problema deve resolver-se de alguma forma. No entanto, devo dizer que os simuladores como este são promissores. Agora, os investigadores podem olhar para o futuro. Neste momento, os reguladores estão a redigir normas que obrigam os pilotos comerciais a fazer treinos de superação de situações extremas. Quando isto acontecer, é provável que este tipo de práticas já se verifiquem nos atuais simuladores de voo. Agora podemos melhorá-los para reproduzirem uma situação extrema de forma adequada. Nós, os russos, temos um ditado que diz: é melhor ver uma vez do que ouvir falar sobre ele uma centena de vezes. Por isso acredito que qualquer piloto pode tirar vantagem de treinos como este.